1. Introdução impactante e contextualização da visão de Carl Jung. Há coisas que, quando aceitas de um homem, não apenas machucam, elas moldam silenciosamente a forma como você se enxerga. Carl Jung acreditava que tudo o que toleramos sem questionar se infiltra na alma, criando raízes que crescem para dentro. Ele dizia que a psique carrega símbolos e padrões que repetimos até termos coragem de rompê-los. E é exatamente aí que mora o perigo. Aceitar pequenas faltas de respeito como se fossem normais. Não se trata de orgulho ou rigidez, mas de entender que cada vez que você se cala diante de um gesto que diminui o seu valor, você está ensinando o outro a continuar. Jung falava sobre a sombra, aquele lado obscuro que todos carregamos, e quando você aceita aquilo que não merece, alimenta não apenas a sombra dele, mas a sua própria. 2. A importância de estabelecer limites emocionais claros. Limites não são muros que isolam, mas portas que controlam o que entra e o que sai da sua vida. Jung dizia que quem não conhece seus próprios limites se perde nos labirintos do outro. Quando uma mulher não estabelece claramente o que é aceitável, ela convida, sem perceber, a invasão emocional. Limites claros não afugentam o amor. Ao contrário, filtram o que não é amor. Eles protegem a sua essência, evitando que as palavras ou atitudes de alguém intoxiquem a sua paz. 3. O perigo de normalizar comportamentos desrespeitosos. O respeito não se perde de uma vez. Ele escorre lentamente, gota a gota, através de pequenas atitudes. A normalização é traiçoeira. Hoje você aceita uma palavra áspera, amanhã um silêncio gelado. E quando percebe, já se acostumou a viver em clima de inverno emocional. Jung nos lembraria que a psique humana se adapta até ao sofrimento, mas isso não significa que devemos chamá-lo de lar. 4. Como a tolerância excessiva afeta sua autoestima. A paciência é uma virtude, mas quando se transforma em tolerância cega, ela começa a corroer a própria percepção de valor. Você começa a achar que é assim mesmo, que talvez mereça menos. Jung diria que isso é a psique se distanciando do self, o seu núcleo mais verdadeiro. Cada vez que você suporta o insuportável, se afasta de quem realmente é. 5. A diferença entre compreensão e permissividade. Compreender é olhar para o outro com empatia, mas ainda lembrar de si mesma. Permissividade é apagar-se para que o outro brilhe, mesmo que a sua luz se apague. Jung defendia que relacionamentos saudáveis precisam de duas inteirezas, não de um inteiro e um fragmento. Aceitar tudo em nome do amor é um convite silencioso para a perda de identidade. 6.
Sinais sutis de manipulação emocional. A manipulação raramente chega gritando, ela sussurra. Está no pedido que parece inocente, mas que exige que você ceda sempre. Está no elogio que vem com uma crítica escondida. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, e muitos desses comportamentos vêm de padrões aprendidos e repetidos. Reconhecer os sinais é como acender uma lanterna num quarto escuro. A partir daí, você nunca mais conseguirá fingir que não viu. 7. O impacto psicológico de aceitar menos do que merece. Aceitar menos não é apenas uma questão de circunstância, é um pacto silencioso com a escassez. A psique, ensinada a viver de migalhas, começa a acreditar que banquetes emocionais não existem. Jung diria que essa crença atrai sempre mais do mesmo, pois o inconsciente busca confirmar a realidade que conhece. 8. A importância do respeito mútuo como base da relação. Sem respeito, não há relação, apenas convivência. O respeito mútuo é a raiz que mantém a árvore em pé, mesmo quando a tempestade vem. Para Jung, relações verdadeiras são aquelas onde ambas as partes protegem o território emocional do outro como sagrado. Quando o respeito se perde, o amor começa a definhar, mesmo que ainda haja desejo. 9. Quando o silêncio se torna cumplicidade. Ficar em silêncio diante de algo errado não é neutralidade, é permissão. Jung acreditava que a sombra cresce no escuro, e o silêncio é o adubo perfeito. Quando você não se posiciona, acaba se tornando cúmplice daquilo que te machuca. O silêncio pode ser paz, mas também pode ser prisão. 10. Como identificar padrões tóxicos recorrentes. A repetição é o idioma do inconsciente. Se você percebe que a mesma história se repete com pessoas diferentes, Jung diria que é o seu inconsciente tentando resolver algo não curado. Identificar padrões tóxicos é como aprender a ler sinais numa estrada. Quanto antes você vê a placa de perigo, mais fácil é mudar de rota. 11. A armadilha de tentar salvar um homem emocionalmente indisponível. Querer salvar alguém que não quer ser salvo é como tentar encher um copo virado para baixo. Jung alertava para a projeção, quando colocamos no outro qualidades ou potencial que ele não demonstra na realidade. Essa ilusão é uma armadilha que prende a mulher em ciclos de frustração, enquanto o homem permanece imóvel. 12. A relação entre amor próprio e escolhas saudáveis. O amor próprio é o farol que ilumina as decisões certas. Sem ele, ficamos à deriva, aceitando qualquer porto, mesmo que seja perigoso. Jung defendia que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para escolher bem. Uma mulher que se ama não negocia com o que ameaça a sua paz. 13.
Como a psique feminina reage à falta de reciprocidade, a ausência de reciprocidade cria fissuras invisíveis. A psique feminina, segundo Jung, busca naturalmente a conexão e, quando não encontra, começa a se retrair. Essa retração, com o tempo, vira uma armadura e, embora proteja, também impede novas aproximações saudáveis. 14. Estratégias para se posicionar sem medo de perder. Posicionar-se não é um ato de guerra, é um ato de amor próprio. É possível dizer não sem gritar. É possível traçar limites sem afastar. Jung diria que a verdadeira força está na serenidade firme, aquela que sabe que a perda de quem não respeita não é perda, é libertação. 15. Conclusão com reflexão e incentivo à ação. Nunca aceite de um homem aquilo que fere o seu valor, não porque ele seja o vilão da sua história, mas porque você é a guardiã da sua própria alma. Jung nos lembra que a vida pede coragem para ser vivida com inteireza, e isso inclui o amor. Escolher-se não é egoísmo, é a base para qualquer relação que valha a pena.